Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 21 de novembro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Para começar, eu queria trazer esse slide, que é um post que eu fiz no Instagram no dia 19 de junho, então há 5 meses atrás, que era o dia que o Brasil tinha registrado oficialmente mais do que 1 milhão de casos. Então foi um dia marcante, né, para a história da pandemia. E nesse dia eu botei aqui que a gente podia chegar a 6 milhões de casos até dia 31 de dezembro. E infelizmente não precisou chegar até dia 31 de dezembro. Hoje, 5 meses e um dia depois, a gente de 1 milhão pulou para 6 milhões. Então em 5 meses a gente teve um aumento aqui de 5 milhões de casos de Covid-19 no Brasil. É uma marca muito triste, e especialmente porque eu me lembro, semana passada eu falei para vocês, dificilmente a gente vai chegar a 6 milhões até o fim da próxima semana. Eu achava que a gente ia chegar em 6 milhões aqui no dia 27, mas a gente teve uma aceleração surreal essa semana, surreal mesmo. A gente chegou a 209 mil casos confirmados na mesma semana. Se a gente olhar esse gráfico, a gente observa que fazia muito tempo que a gente não tinha esse patamar acima de 200 mil casos em uma mesma semana. E eu lembro também, nessas 2 semanas aqui, que a gente tinha pensado que, não, isso aqui eram casos represados, e eram casos represados mesmo, e aí eu não dei tanta importância para essa aceleração dessa semana para essa semana, que teve um aumento das médias também bastante forte, e a gente tinha tratado essas 2 semanas como uma só, principalmente para a taxa de contaminação. Mas essa semana não tem uma semana anterior que tenha tido um grande represamento. Essa semana está me parecendo realmente que é um avanço real da doença, é um avanço real do número de casos, é um descuido real e generalizado da população em vários lugares. Ontem eu fiz um vídeo sobre Porto Alegre e eu acendi um alerta vermelho aqui para a cidade, porque os casos realmente estão aumentando aqui muito, mas só que a questão é, aqui a gente não teve a grande massa de contaminação que gera uma imunidade coletiva mais forte, que nem existe em outros lugares do Brasil. Mas só que agora, com essa semana, eu começo a me questionar se os outros lugares do Brasil estão com a sua imunidade coletiva como eu imaginava, como a gente imaginava que estava acontecendo. Eu não sei. O que eu sei é que, olha, a gente teve um alfa igual a 4, sendo que ele sempre ficava aqui oscilando entre 1,9, 2... Às vezes chegava um pouquinho mais, 2,5, ele já chegou até 1,7 uma semana, mas ele nunca tinha passado, há meses e meses ele não passava dessa média. E agora o alfa, a nossa taxa de contaminação, pulou, foi para 4. É surreal, eu não consigo entender essa matemática, eu não consigo entender o que aconteceu para esse alfa dar esse salto, gente. Eu sei que as campanhas políticas, claro, as pessoas começaram a se descuidar mais, mas não era para ter sido isso. Enfim, eu tô meio chateado hoje. Vamos lá, segue o baile. Vamos continuar analisando os dados. A gente tem hoje mais de 90% dos casos já recuperados. Lembrando que, claro, recuperado é um termo meio... ele não faz jus, porque muitas pessoas têm sequelas, apresentam fadiga, apresentam perda de olfato, perda de paladar, principalmente a fadiga, né, falta de ar, se cansar com facilidade. Infelizmente muitas pessoas apresentam por algum tempo. E os casos ativos, pessoal, isso daqui é uma má notícia que eu tenho para dar. Aumentaram bem. Eu troquei aqui de gráfico para a gente ver eles na escala deles mesmo, porque nesse gráfico a gente não consegue visualizar tão bem as nuances, as diferenças. Aqui eu acho que fica mais claro, dá um impacto maior, como teve um aumento do número de casos ativos. Olha só, a gente vinha há várias semanas sempre diminuindo. Por que tem essas ondulações, né? Essas ondulações é por conta do fim de semana. Em geral, quando chega o fim de semana, diminui os casos ativos e depois, quando vem lá segunda, terça-feira, aumenta de novo. Mas só que agora a gente está vendo que nesses últimos 10 dias a tendência dos casos ativos mudou de uma tendência de decrescimento aqui que tinha para uma tendência de crescimento. E o que significa casos ativos aumentando?
significa mais pessoas transmitindo a doença. Lembrando que o caso ativo é aquela pessoa infecciosa. E então, mais pessoas transmitindo, com a população se cuidando menos, isso é uma bomba, gente. Isso daqui é uma coisa muito, muito ruim. Unir a fome com a vontade de comer. Mais pessoas transmitindo o vírus com menos cuidados das pessoas na rua. Então, muito preocupante a situação do Brasil. E olha só esse gráfico que em geral eu chegava no gráfico dos óbitos, né, e eu dizia, bem, mas pelo menos os óbitos estão diminuindo. E essa semana eu não tenho nem isso. Essa semana eu não tenho nem isso para dizer, porque os óbitos aumentaram significativamente. A gente chegou muito próximo de 4.000 óbitos nessa semana. Sendo que há 3 semanas atrás, a gente estava comemorando 2.500. Olha, gente, de 2.500 para 3.800 é um avanço assim, que é também muito forte, ainda mais para acontecer em tão poucas semanas. Isso mostra, gente, isso mostra que a situação está ficando muito complicada no Brasil. Esse vídeo hoje foi um dos vídeos mais difíceis que eu tive para fazer. E eu ainda não estou me sentindo bem fazendo ele, sinceramente, porque as notícias são bem preocupantes. Eu estou bem preocupado. Porque, bem, enfim, porque está aumentando. E agora, ainda mais com esse aumento dos óbitos, é um aumento significativo. Eu fico muito chateado, gente. Eu fico bem chateado que a gente esteja deixando o verão controlar a pandemia, aliás, nos controlar, né? E aí a gente perde o controle sobre a pandemia. A gente perde os nossos cuidados pessoais, a gente começa a descuidar demais. A informação, gente, a conscientização é a única coisa que vai poder diminuir esses números. Porque não está havendo uma política de testagem séria no Brasil. A única maneira do poder público realmente barrar o avanço da pandemia é fornecendo teste em massa. Teste. O que não está acontecendo, o que a gente fala desde março e não aconteceu, e parece que não vai acontecer. Ao contrário, né, gente? Parece que cada vez mais o governo federal dá o exemplo de que não tem que se cuidar, que não tem que se preocupar. E está aqui a resposta. Os casos aumentando, os óbitos aumentando. Eu espero que essa segunda onda seja uma marolinha, gente. Eu espero, para usar termos que já foram utilizados, né? Que essa segunda onda não venha com a mesma força da primeira. Mas só que depois dessa semana de hoje eu começo a ficar um pouquinho mais preocupado. Será que essa segunda onda vem? Será que eu, de repente, errei quando eu falei que eu acho que não vem segunda onda? Eu começo a duvidar, começo a questionar. Não é duvidar, começo a questionar. Eu já não tenho mais tanta certeza. Agora, hoje, dia 21 de novembro, eu já não tenho mais tanta aquela certeza que eu tinha há, 2, 3 semanas atrás, talvez um pouco mais, que eu disse, não, provavelmente não venha uma segunda onda no Brasil, que as segundas ondas sejam localizadas. Agora eu já estou meio questionando isso, eu já não tenho mais a mesma certeza. Pessoal, o fundamental é se cuidar mais 2, 3 meses até que venham as primeiras doses da vacina. A gente está aí na esquina, a gente está muito próximo de vir uma vacina. Provavelmente em dezembro, janeiro já tenham as primeiras doses aí, provavelmente, claro, para os profissionais de saúde, para as pessoas que estão na linha de frente, o que é justo que essas pessoas se vacinem primeiro, mas depois, eu acredito que março, abril, a gente já tenha campanhas de vacinação, com milhões de pessoas sendo vacinadas, e a gente tem que aguentar só até lá. Depois que vierem campanhas de vacinação em massa, a gente vai conseguir vencer, aí já não tem mais tanto problema. Mas só que até lá a gente tem que se cuidar, tem que usar a máscara. É absurdo que em novembro, quase dezembro, eu ainda esteja falando tem que usar máscara. E cada vez mais eu preciso dizer isso mais, porque cada vez mais tem mais gente sem máscara na rua. Pessoal, era mais ou menos isso, tá? Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Força, saúde para todo mundo. E vamos se cuidar, tá? Por favor. Então, muito obrigado e até a próxima.